Então, a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é exatamente essa: a Bíblia é um livro ou uma biblioteca? Entender a resposta não é só uma curiosidade. Na verdade, é a chave para a gente compreender como tradições religiosas inteiras se formaram e como elas se relacionam com seus textos mais sagrados. Para responder essa pergunta, nossa jornada vai ter 6 paradas. Primeiro, vamos firmar essa ideia da Bíblia como uma biblioteca. Depois, vamos explorar as prateleiras do Antigo e do Novo Testamento. Aí, vamos investigar por que o número de livros muda, mergulhando na história e principalmente na linguagem que causou essa divisão, para no final comparar as duas grandes abordagens. Ok, vamos começar do começo. A primeira coisa para entender a Bíblia é deixar de lado a ideia de que ela é um livro para ser lido em ordem, da primeira à última página, como se fosse um romance. Pensem nela mais como uma estante, sabe? Uma estante organizada por seções. Os livros não estão necessariamente em ordem cronológica, eles são agrupados por gênero literário. Tem uma seção para lei, outra para história, uma prateleira só de poesia, outra de profecias. Cada uma com seu próprio estilo, sua própria linguagem e seu propósito. Essa organização intencional já é a primeira grande pista da sua natureza de biblioteca. Vamos dar uma olhada na primeira grande ala dessa biblioteca, o Antigo Testamento. Para começar, vamos usar como base a versão evangélica, que tem 39 livros. A estrutura dela se divide em 4 grandes seções. A base de tudo, ou alicerce mesmo, é o Pentateuco. No judaísmo é conhecido como a Torá. O apelido, a lei, vem do fato de que esses 5 primeiros livros trazem não só as famosas histórias da criação e da saída do Egito, mas também todas as leis civis e religiosas que formaram a nação de Israel. Logo depois, a gente encontra os livros históricos. Como o nome já entrega, eles contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida, passando pelos reinos, o exílio na Babilônia e o retorno para casa. É a grande saga de uma nação contada em detalhes. Agora, a nossa biblioteca muda completamente de tom. A gente entra na seção de poesia e sabedoria. Aqui, a linguagem se torna muito mais lírica, mais reflexiva. Salmos são, na verdade, um livro de canções. Provérbios são conselhos práticos para o dia a dia. E Jó, por exemplo, é uma profunda reflexão sobre a questão do sofrimento. A próxima prateleira é a dos profetas. Eles são divididos em maiores e menores, mas atenção, isso não tem nada a ver com importância, tá? Os maiores são chamados assim simplesmente porque os livros deles são mais longos. Eles trazem mensagens de advertência, de esperança e visões sobre o futuro. E para fechar a organização do Antigo Testamento, temos os 12 profetas menores. São livros bem mais curtos, mas com uma linguagem super densa e mensagens muito específicas para o tempo em que foram escritos. E pronto, com isso a gente completa o tour pelos 39 livros. Beleza, agora vamos para a segunda grande parte da nossa biblioteca, o Novo Testamento. Ele tem 27 livros. E aqui vai um detalhe importante. A estrutura dele é exatamente a mesma, tanto na Bíblia católica quanto na evangélica. O coração do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Cada um deles oferece uma perspectiva diferente sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. E o livro de Atos funciona quase como uma continuação, narrando o que aconteceu logo depois, o nascimento e a expansão da igreja cristã primitiva. Olha só que interessante. A maior parte do Novo Testamento, na verdade, é formada por cartas, também chamadas de epístolas. O primeiro grande grupo são as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo para orientar e encorajar as primeiras comunidades de cristãos. São documentos cheios de teologia, mas também com muita aplicação prática. Além das cartas de Paulo, a gente tem um outro conjunto, o das cartas gerais. Essas foram escritas por outras figuras importantes daquela época, como Pedro, João e Tiago. Elas tratam de vários temas e eram destinadas a um público mais amplo, não a uma igreja específica. E a biblioteca inteira se encerra com um único livro de profecia, de um gênero muito particular chamado apocalíptico, o Apocalipse. É um livro famoso por sua linguagem cheia de símbolos e visões sobre o fim dos tempos, que conclui toda a narrativa bíblica. Até aqui, tudo parece bem claro e organizado, certo? Mas é agora que a história fica realmente curiosa. É aqui que surge a principal diferença entre a Bíblia católica e a evangélica. Este gráfico mostra exatamente onde está a divergência. Percebam que o Novo Testamento é idêntico nas duas, com 27 livros. O debate todo está no Antigo Testamento.
A versão evangélica tem 39 livros, enquanto a católica tem 46. São 7 livros a mais, além de alguns trechos adicionais em outros livros. A grande pergunta é: por quê? De onde veio essa diferença? A resposta para essa pergunta está numa mistura de história, decisões de grandes concílios da Igreja e o ponto crucial da nossa análise, na linguagem e nas fontes usadas para a tradução dos textos. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar séculos de debate. Lá no final do século IV, a Igreja primitiva, em reuniões como o Concílio de Hipona, ajudou a definir o que viria a ser o cânon católico, que era mais longo. Muitos séculos depois, lá no século XVI, a Reforma Protestante quis voltar às origens e adotou o cânon hebraico original, que era mais curto. E qual foi a reação? A Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1546, reafirmou oficialmente a sua lista maior de livros. E aqui, a linguagem é a peça-chave do quebra-cabeça. Durante séculos, a principal versão da Bíblia usada no Ocidente foi a Vulgata, uma tradução para o latim. Essa tradução usou como base uma versão grega do Antigo Testamento que incluía esses livros extras. Já os reformadores, com o lema humanista de ad fontes, ou seja, de volta às fontes, defenderam que as traduções deveriam ser feitas diretamente dos manuscritos originais em hebraico. Como esses livros extras não faziam parte do cânon hebraico, eles foram deixados de fora. Então, no fim das contas, o que a gente tem não é uma versão certa e outra errada. O que temos são duas abordagens diferentes, cada uma moldada por séculos de história, de teologia e, como vimos, por diferentes filosofias de linguagem e tradução. Esse quadro aqui resume a situação de um jeito bem claro. A Bíblia Católica tem um Antigo Testamento mais abrangente, porque preserva uma tradição antiga da Igreja que usava esses livros. Já a Bíblia Evangélica é mais enxuta por estar alinhada ao cânon judaico e dar uma ênfase total na autoridade dos textos nas línguas originais. É fundamental entender isso. Essas diferenças são resultado de caminhos históricos e teológicos que se separaram em um determinado momento. Cada biblioteca foi montada com um critério e uma filosofia, refletindo aquilo que cada tradição considerou essencial para sua fé e sua prática. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além da Bíblia. Fica a pergunta: até que ponto a escolha da linguagem, a decisão de incluir ou excluir um texto e a maneira como uma coleção é organizada não apenas refletem, mas também ajudam a definir uma comunidade inteira e toda uma tradição de pensamento? É algo para a gente pensar.